Em 1669, um homem estava morrendo sozinho, pobre, tinha perdido a esposa que tanto amava, perdido os seus filhos, perdido a fortuna, perdido a fama. E com os olhos já quase cegos, ele pegou um pincel e pintou a obra mais poderosa da história da arte ocidental. O nome dele era Rembrandt. E a pintura se chama A Volta do Filho Pródigo. Essa pintura está no museu lá na Rússia e ela mostra um velho pai curvado com as mãos sobre os ombros do filho maltrapilho, ajoelhado diante dele. Ao lado dele, em pé, também tem uma outra imagem, que é um homem com os braços cruzados. E esse é o filho mais velho. E eu quero te dizer que essa pintura de 400 anos atrás tem mais a dizer sobre o seu casamento do que a maioria dos livros de autoajuda que você já leu. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Ilquias, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. Nós ajudamos casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você lembrou de alguém que pode ser beneficiado por ele, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo. Henry Nouwen era um padre holandês que deu aula em Harvard, Yale e Notre Dame, um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Em 1983, ele estava exausto. Tinha acabado de passar 6 semanas viajando pelos Estados Unidos, dando palestras, ensinando. E aí, no meio de todo esse esgotamento, dessa angústia, dessa solidão, ele entra num determinado local e vê um pôster. E esse pôster era exatamente essa pintura que eu estou te falando aqui. Ele deu uma olhada naquilo ali e interessante que a sensação que ele teve foi uma sensação muito estranha. Ele diz no livro dele que ele teve uma sensação de rir e chorar ao mesmo tempo. Porque na hora que ele viu essa cena da volta do filho pródigo, ele se viu na cena. Ele falou que ele era o filho que voltava. E a partir desse encontro com a pintura, Nouwen escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. E nesse livro ele faz algo brilhante. Ele pega os 3 personagens da parábola de Jesus e mostra que todos nós, em algum momento da vida, somos cada um deles. E quando eu li isso, pensei imediatamente no casamento. Porque no casamento a gente se perde de formas diferentes. E entender como a gente se perde é o primeiro passo para encontrar o caminho de volta. Eu lembro que quando eu li esse livro a primeira vez, foi chocante para mim. Por quê? Porque eu nunca fui muito adepto da arte por si só. Eu tenho uma certa dificuldade quando eu olho aqueles quadros e falo assim, nossa, o pessoal paga milhões nisso aí. Só que esse livro, ele teve essa capacidade de despertar um sabor diferente em relação à arte. Então, quando eu terminei de ler a segunda vez e eu pensei em relação ao casamento, eu falei, caramba, esses 3 personagens aqui, eles têm tudo a ver com a própria ideia do casamento. Os 3 personagens são o filho mais novo, o filho mais velho e o próprio pai. Eu quero te mostrar como cada um deles representa algo dentro do seu casamento. O filho mais novo é o que vai embora. Ele pega a herança, vira as costas, parte para um país distante. Ele quer liberdade, ele quer viver a vida dele, ele quer experimentar tudo. Ele quer simplesmente fazer o que dá na telha. E no casamento, esse é exatamente o cônjuge que se afasta emocionalmente. Não precisa sair de casa fisicamente, ele continua com a mala dele lá. Ele não simplesmente pega as coisas e sai. Ele dorme na mesma cama, ele senta na mesma mesa, mas o coração dele já foi embora. Ele já está num país totalmente distante, muitas vezes ali dentro do imaginário dele. É o marido que se refugia no trabalho, no celular, nos amigos e não sobra nada de presença real para a esposa. É a esposa que se fechou emocionalmente porque foi machucada tantas vezes que decidiu que é mais seguro não sentir nada. É quem busca fora do casamento o que deveria encontrar dentro do próprio casamento. Validação, atenção, afeto, significado. E perceba que o filho mais novo da parábola não saiu de casa porque odiava o pai. Ele saiu porque achou que a vida seria melhor lá fora. Ele achou que a liberdade estava longe de casa. E muita gente faz isso no próprio casamento. Não se afasta porque odeia o esposo ou a esposa. Se afasta porque acha que vai encontrar satisfação em outro lugar. Na carreira, numa amizade, numa distração, às vezes até numa outra pessoa. Mas aqui está o que acontece. O filho mais novo esbanjou tudo, perdeu tudo e acabou no chiqueiro, alimentando porcos, desejando comer a comida dos porcos. E é nesse ponto que ele cai em si. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra que até os empregados do pai viviam em melhor condição do que ele estava vivendo naquela hora. E ele decide voltar. E aí vem a parte mais bonita da parábola. O pai vê de longe. De longe, o que significa que o pai estava olhando para lá. Todas as vezes que eu leio esse trecho, eu fico pensando, nossa, então ele estava esperando. Ele estava simplesmente vigiando. E quando vê o filho, corre ao encontro dele. Um homem idoso, correndo. Na cultura da época, isso era uma quebra total de dignidade. Um patriarca não corria, mas o pai não se importa com a dignidade. Ele corre, abraça o filho, beija-o e antes que o filho termine o discurso de arrependimento que tinha ensaiado várias vezes,
durante toda aquela trajetória até encontrar o pai já está mandando trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, o novilho e a festa já está pronta e armada. Agora preste atenção nesse detalhe. Na pintura de Rembrandt, as mãos do pai são diferentes. Eu achei isso impressionante. Depois, se você tiver a oportunidade de ver essa imagem, uma é mais forte, mais larga, mais masculina. A outra é mais suave, mais delicada, mais feminina. Noé viu nessa diferença a totalidade do amor de Deus. Um amor que é ao mesmo tempo paternal e maternal, forte e terno, firme, mas gentil. E eu penso que no casamento é exatamente isso que a gente precisa aprender. Amar com as duas mãos. Uma mão que é forte, que sustenta, que protege, que dá segurança, e outra que, de forma suave, acaricia, consola, acolhe. O casamento precisa das duas mãos. Se você só tem a mão forte, seu esposo ou sua esposa se sente pressionado. Se você só tem a mão suave, seu esposo ou sua esposa, infelizmente, se sente inseguro. Mas agora, vamos para o personagem que eu acho mais desafiador, o filho mais velho. Eu vou ser muito sincero, quando eu li o livro, eu me identifiquei mais com o filho mais velho. Porque o filho mais velho é o que a maioria de nós não percebe que é. Na pintura de Rembrandt, o filho mais velho está de pé, ao lado observando o abraço entre o pai e o irmão. Ele não se aproxima, ele não sorri, não expressa boas-vindas, ele simplesmente fica lá, parado, com os braços entrelaçados. E Noé faz uma observação que me impactou profundamente em relação a isso. Ele diz que a parábola deveria se chamar a parábola dos filhos perdidos. E isso aqui, eu não sei você, mas eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto uma pregação nesse sentido. E ele coloca exatamente no plural, filhos perdidos. Porque não foi só o filho mais novo que se perdeu, o filho mais velho também estava perdido, só que de um jeito totalmente diferente, às vezes até um jeito mais sutil. O filho mais velho ficou em casa, fez tudo certo, cumpriu todas as obrigações, trabalhou duro, nunca desobedeceu, e por fora ele era o filho modelo, mas por dentro ele estava cheio de ressentimento, amargura, raiva. Ele fez tudo certo, mas não fez por amor, fez por obrigação. E quando viu o pai celebrar a volta do irmão, no lugar de fazer parte daquela festa, o que explodiu nele não foi alegria, mas sim amargura total. E aí eu te pergunto, no seu casamento você é o filho mais velho? Você é aquele esposo ou aquela esposa que faz tudo certo, que cumpre todas as obrigações, que trabalha, que provê, que cuida da casa, que está presente fisicamente, mas por dentro está cheio de ressentimento, cheio de amargura, fazendo uma lista mental de tudo que o outro não faz, de tudo que o outro não reconhece, de tudo que o outro não te agradece? Noé diz algo que me arrepiou. Ele pergunta, o que causa mais dano, luxúria ou ressentimento? E ele conclui que o ressentimento do filho mais velho é tão destrutivo quanto a rebeldia do filho mais novo. Talvez até mais, porque o ressentimento se disfarça de virtude. A pessoa ressentida acha que tem razão, e muitas vezes tem, mas ter razão e ter amor são coisas completamente diferentes, principalmente quando a gente pensa no casamento. Quantos casamentos eu já vi onde um dos dois está tecnicamente certo, mas emocionalmente destruído? Onde um dos dois faz tudo certo, mas faz com raiva, com amargura, com aquele ar de superioridade moral. Eu faço tudo nessa casa e ninguém reconhece. Pode até ser verdade. Ah, eu nunca traí, eu nunca faltei, eu nunca falhei e assim mesmo, olha o jeito que eu sou tratado aqui em casa. Esse é exatamente o filho mais velho, perdido dentro de casa. E agora vem a parte mais importante de todas, o pai. Porque o pai é o modelo, o pai é quem a gente precisa se tornar. Noé diz que o desafio final da parábola não é ser o filho que volta, não é nem ser o filho que nunca foi embora, ou seja, o filho mais velho que permaneceu ao lado. O desafio final é se tornar o pai, é aprender a amar como aquele pai ama. E como o pai ama, Ilquias? Ele ama com liberdade. Ele não força, ele não constrange, ele não manipula. Ele deixa o filho ir embora, mesmo sabendo que vai sofrer com isso. Porque o amor verdadeiro não prende, o amor verdadeiro liberta. E é exatamente essa liberdade que dá ao filho a possibilidade de voltar para casa quando ele percebeu toda a loucura que ele tinha entrado. Não simplesmente porque ele era obrigado, mas por escolha própria. No casamento, isso significa parar de tentar controlar o outro, parar de tentar mudar o outro à força, parar de usar a culpa como chantagem emocional ou manipulação para conseguir aquilo que você quer. O amor do pai é um amor que confia, que espera, que deixa espaço. E quando o outro volta, não cobra, não joga na cara, não diz, eu te avisei. Simplesmente acolhe. E o pai ama com misericórdia. Noé diz que a única autoridade que o pai quer exercer é a autoridade da misericórdia. Não a autoridade do poder, do controle, da razão. A autoridade da misericórdia, que é a autoridade
de quem escolhe perdoar, mesmo tendo total direito de condenar. Paty e eu já vivemos momentos onde um de nós precisou ser exatamente o pai dessa parábola. Momentos onde o outro se afastou emocionalmente, onde o outro errou, onde o outro machucou, gerou aquela mágoa, aquela cicatriz. E nesses momentos, a tentação é ser exatamente o filho mais velho, cruzar os braços, ficar de lado e dizer: você que se vire, cada um com seus problemas. Mas o Evangelho nos chama para algo maior, nos chama para correr ao encontro do outro, para abraçar antes de cobrar explicações, para restaurar antes mesmo de julgar. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Eu sei que tem situações onde a dor é tão grande que a última coisa que a gente quer é dar um abraço no nosso esposo ou na nossa esposa. Mas eu acredito que é exatamente nesses momentos que o casamento é salvo ou perdido. Quando você escolhe ser o pai em vez do filho mais velho, ou ser o pai no lugar de ser o filho mais novo, você cria espaço para a restauração acontecer dentro do seu casamento. Então, o que eu quero que você leve desse vídeo aqui, dessa nossa conversa, olhe para o seu casamento e pergunte: eu sou o filho mais novo, que se afastou emocionalmente? Eu sou o filho mais velho, que apesar de ter ficado, estou cheio de ressentimento? Ou eu estou aprendendo a ser o pai a cada dia, que ama com liberdade, que ama com misericórdia, consegue realmente aplicar e utilizar as duas mãos na construção desse casamento? Porque no final das contas, a parábola do filho pródigo não é um filho que volta, é sobre um pai que nunca deixou de amar. É esse tipo de amor que faz um casamento sobreviver a qualquer coisa. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um like. Agora, se você lembrou de alguém que pode ser beneficiado por esse conteúdo durante a nossa conversa aqui, eu te convido a compartilhar esse vídeo. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.